Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Tiago capítulo 2. Eu vou reler apenas os versos 14 a 17. E eu peço que aqueles que podem se coloquem de pé, por gentileza, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Tiago capítulo 2, versos 14 a 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Pai, temos a Tua palavra aberta diante de nós, um enorme privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos para cultuarmos o Senhor em liberdade. Nosso desejo, Pai, é que esta liberdade não seja um motivo de relaxo, de não dar atenção àquilo que Tua palavra tem dito. Mas ouvindo a Tua verdade nesta noite, que cada um de nós aqui saiamos não somente convicto que isto é real, mas também decididos a trilhar o caminho do Senhor, de confiar e depender em Ti. Abençoa, Pai, aqueles que porventura estando entre nós ainda não têm a fé salvadora em Cristo Jesus. Teu Espírito Santo os convença, estraga convicção, e que possam ser encontrados pelo Salvador nesta noite. É o que nós rogamos a Ti em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Hoje é um dia especial para nós. Nós temos ao final do culto ainda o batismo de alguns irmãos que estão testemunhando, que entregaram sua vida a Cristo e estão dando um testemunho público que desejam servi-lo e amá-lo, usando as suas vidas para a glória dele. Esse deve ser o objetivo de todos nós. O que Tiago aqui nos escreve, o que Tiago aqui nos ensina, é que a fé, ela precisa também ser exercida diante dos homens. A fé é uma questão nos dada pelo Espírito Santo, um dom dele, o fato de crermos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o fato de depositarmos a nossa confiança naquilo que a palavra de Deus diz, que o Senhor enviou o seu Filho ao mundo, e todo aquele que nele crer será salvo. Estamos confiando no Deus que enviou o nosso Salvador e no nosso Salvador que eficazmente nos salvou na cruz. O que Tiago está aqui nos demonstrando é que esta fé em Cristo precisa ser apresentada diante dos homens também. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, trata desta questão judicial, desta questão da fé, como a única condição para a salvação. Tiago, como um judeu, ele trata desta questão como as obras vistas pelos homens. E ele trabalha, então, desta forma. Paulo vai ensinar uma justificação diante de Deus que se dá somente pela fé em Cristo. Ou seja, aquilo que Cristo realizou na cruz e que deve nos levar a nos arrepender e crermos nele. Já Tiago ensina uma justificação diante dos homens pelas obras que temos realizado mediante esta fé. Ou seja, a nossa lealdade a Cristo é demonstrada pelas nossas obras. Você ama Cristo? Você crê em Cristo? Vamos imaginar hipoteticamente uma situação que o governo determinasse que todos aqueles que seguem a Cristo sejam presos. O cristianismo está então proibido
e todos aqueles que professam a Cristo serão levados à prisão. Permita-me examinar a sua consciência e lhe perguntar o seguinte: quais são as provas que o governo usaria contra você, dizendo que você é um cristão? O que ele diria a respeito de você? Não, este realmente é um cristão por isso, isso e isso. Então ele será preso. Ou você passaria simplesmente sem ser notado, porque mesmo que professe a Cristo, não é visto nada na sua vida. É sobre isso que eu quero examinar as nossas consciências. É sobre isso que desejo que a consciência seja examinada pela palavra de Deus, quando Tiago diz: meus irmãos, ou seja, aqueles que foram feitos filhos de Deus, que proveito, que benefício, que lucro, que vantagem tem, se alguém disser que tem fé, ou seja, que entregou a sua alma aos cuidados de Cristo como uma decisão definitiva, como algo expresso na sua vida diária. Se ele está dizendo que tem fé e não tiver obras, ou seja, isto não ficar demonstrado através do nosso viver diário. Ele está perguntando: que proveito tem nisso? Que proveito tem ser um crente, como eu vou citar algumas questões aqui, que a sua fé é simplesmente uma demonstração oral daquilo que ele aprendeu e não uma demonstração de vida e de fidelidade a Cristo. A pergunta de Tiago adentra os nossos corações: quem ganha alguma coisa com isso? Que proveito há de viver desta forma? E a pergunta dele vai mais além ao dizer: porventura, esse tipo de fé, a fé, pode salvá-lo? Esse tipo de fé que não atinge o coração, que não muda nada, pode salvá-lo? Notem o que Paulo diz a Tito: confessam que conhecem a Deus, mas negam-o com as suas obras. E sabe o que Tiago vai nos fazer a respeito disso? Vai nos demonstrar 5 maneiras de revelar esta questão ao nosso coração. Como a fé é demonstrada diante dos homens, e Tiago vai nos dar 5 exemplos práticos e claros disso. O primeiro deles está nos versos 15 e 16. Observe o que diz: se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? É o que nós chamamos de fé sem compaixão. É uma fé que não ama. É uma fé que não leva os outros em consideração. É possível um filho de Deus ter fé sem compaixão? E deixe-lhe eu lhe dizer algo da própria observância das coisas da vida. Muitas entidades que não são cristãs, muitas organizações que não são cristãs, que não têm nada a ver com o Senhor Jesus Cristo nem com os salvos, costumam demonstrar mais compaixão do que muitos daqueles que se dizem salvos em Cristo. Sabe que isso não é realidade só hoje? Foi aquilo que Tiago observou também no seu tempo. E foi por isso que ele escreveu isso. Ele está advertindo seus ouvintes que não caiam nesse erro. Ou seja, de uma fé sem compaixão, de uma fé que não estende a sua mão aos outros. E aqui o que ele está fazendo é testar a fé diante da atitude ou diante da circunstância de alguém necessitado. Notem que Tiago não está dizendo o seguinte, que alguém está pedindo um carro novo ou uma casa na praia, nada disso. Ele está dizendo que uma pessoa está diante de um filho de Deus pedindo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. É isso que ele está dizendo. Se alguém está diante de você e pede algo necessário à sobrevivência da vida, como você reage diante disto? Porque isso também demonstra o nosso caráter. Lembra o que João disse? Não ameis de língua nem de palavra. É isso. A fé não é algo simplesmente com palavras invasivas e piedosas, mas sim de auxílio real e verdadeiro. E eu quero lhes contar uma ilustração como demonstra que isso faz parte da nossa vida cristã e é importante para nós. Um pai narra que convidou seu filho para que eles assistissem
ajudassem algumas pessoas daquela cidade que tinham necessidade, e num período de Natal, principalmente, que pudessem ser presenteadas com algo que lhes trouxesse algum conforto, alguma alegria. Então ele disse o seguinte ao filho: você escolha um dos seus brinquedos e nós vamos até aquele lugar e nós vamos entregar esse brinquedo que você escolheu a uma daquelas crianças. O menino foi e escolheu um brinquedo velho e quebrado. Quantos de nós não faríamos o mesmo, não é? O pai disse a ele: não, eu quero que você escolha o seu melhor brinquedo. O menino se viu triste diante daquilo, ele disse: esse não, esse é o meu preferido. Ele disse: mas é esse mesmo. Esse que você mais tem amor e cuidado por ele, é esse que você vai entregar àqueles meninos. O menino chorou, resistiu, tentou persuadir o pai que aquilo não era o melhor, mas não houve jeito. Eles entraram no carro, foram até aquele bairro, e junto com algumas questões de alimentação, ele viu um menino que brincava com brinquedos de lata, feitos por ele mesmo, e o pai apontou: é aquele. O menino leva o brinquedo, meio sem jeito, entrega para aquele menino do bairro. Aquele que recebe mal acredita no que está recebendo, não é? Nunca tinha visto aquilo na frente dele. E, em silêncio, o pai e o filho entram no carro. Mesmo que o pai não tivesse essa intenção primária, mas ele tinha ensinado uma coisa importantíssima para o seu filho. E quando ele entrou no carro, o menino voltou para ele e disse: vamos fazer de novo? Ou seja, o que ele aprendeu? Ele aprendeu que a fé sem compaixão não leva a lugar algum, mas a fé que se move tem grande valor diante de Deus e no nosso coração. Ou seja, a fé que vai além de meras palavras. E observe então aquilo que a Bíblia fala, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Notem o que a Bíblia nos ensina. Fé sem compaixão nos torna piores do que aqueles que não conhecem Cristo. Mas a fé, movida com compaixão, dá um testemunho eficaz que Cristo fez muito mais por nós do que um brinquedo. Irmãos, não há nada que possamos dar a alguém que vai se comparar por aquilo que Cristo deu por nós. Não há nada que demos a qualquer pessoa que possa ser comparada àquilo que Cristo nos presenteou, nos deu através da própria vida. Crentes em Cristo têm fé e compaixão e demonstram isso na sua vida. Em segundo lugar, verso 18, Tiago vai nos ensinar mais um ponto. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, alguém está dizendo aqui: você diz isso, você diz que tem fé. Aqui nós podemos qualificar como uma fé oral, uma fé simplesmente de palavras. Eu estou dizendo, eu estou falando às pessoas que eu tenho fé. Para nós entendermos isso, basta nós substituirmos a palavra obras pela palavra ação, ações. Então ficaria assim: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as ações. Mostra-me a tua fé sem as tuas ações, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas ações. Ou seja, por aquilo que a fé me leva a realizar, a fazer. Aqui nós somos colocados diante disso, irmãos, porque Tiago também estava contemplando na comunidade dos crentes em Jerusalém, que alguns estavam simplesmente professando a Cristo, porque isso era bem visto pelas outras pessoas, ou professando a Cristo porque queriam estar identificados com um grupo de apóstolos e de crentes. Era apenas uma confissão oral, era apenas uma confissão por palavras, mas Tiago estava dizendo: nós sabemos muito bem quem são os crentes em Cristo e quem não são. Não é simplesmente uma confissão oral, mas aquilo que realizamos na nossa vida. Eu li uma história que muito me chamou a atenção, e é sobre um general muito famoso que estava envolvido numa batalha.
E quando um homem viu, aquele homem conhecido, famoso, um homem que era reconhecido pela sua bravura, por tudo aquilo que havia feito pelo país, o homem chegou perto daquele general e disse: Senhor, eu quero que saibas de que eu creio e acredito no que o Senhor está fazendo de todo o meu coração. Eu creio que o Senhor é capaz de conduzir o nosso país à liberdade, e eu creio que o Senhor é capaz de nos salvar do inimigo. Realmente eu acredito no Senhor. O general olhou firmemente para ele e lhe perguntou: em qual batalhão você serve? E o homem disse: não, eu não estou no exército, eu sou simplesmente um civil. E a resposta do general foi fulminante: se você realmente crê em mim, como diz, e também na causa que defendemos, você precisa se unir ao exército imediatamente. Tome a sua farda, as suas armas e venha para a luta, porque o que você fala é simplesmente inútil. Quantas vezes nós agimos assim? Você já percebeu? Dizemos que cremos em Cristo, dizemos que o amamos, dizemos que estamos dispostos a segui-lo, que realmente nos orgulhamos de tudo aquilo que Ele fez, de tudo aquilo que Ele realizou por nós, mas não colocamos as mãos nas armas. Falamos tanto de Cristo, de tantas as coisas maravilhosas que Ele realizou, mas não colocamos isso em prática. No verso 26, Tiago diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também sem a fé sem as obras é morta. Tiago está desafiando-nos a demonstrar a nossa fé genuína através de atitudes genuínas. Você crê em Cristo? Então a pergunta de Tiago é: a sua fé em Cristo te leva a fazer o quê? Sua fé em Cristo te leva a quais ações? Você tem pelo menos pregado o Evangelho à sua família, aos seus vizinhos? As pessoas do trabalho sabem que você crê em Cristo? Os colegas da faculdade já perceberam que você é um crente? Tivemos aí mais de um mês para entregar propagandas. Os colegas da faculdade, da escola, do trabalho receberam? Você demonstrou amor por eles através disso? Ou ficou só em palavras? É isso que Tiago está perguntando a mim e a você. Deus quer de nós ações, não apenas uma fé oral, mas uma fé que age em prol de outras pessoas. Em terceiro lugar está o verso 19. Diz assim: tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Aqui é interessante, porque Tiago vai nos falar de um tipo de fé que nós chamamos de fé intelectual. Ou seja, quando ele diz aqui: crês tu que Deus é um só? Isso fazia parte da confissão dos judeus quanto à divindade de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 6,4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles faziam isso constantemente. Os judeus a quem Tiago está pregando, eles faziam isso, essa confissão constantemente. E isso é demonstrado em Marcos 12, quando narra assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso era recitado, repetido, pelo menos 2 vezes por dia pelos judeus piedosos. Eles repetiam isso. Esta frase, eles repetiam para que as pessoas pudessem ouvir que eles criam nisso. E isso me levou a pensar em outras pessoas que também estiveram diante de Jesus e falaram a respeito dele coisas semelhantes. Quando algumas pessoas contemplam os milagres de Jesus, em João 6, está escrito assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles falaram certo? Eles agiram, eles reconheceram algo verdadeiro? Notem, eles não criam exatamente naquilo, mas foi só uma declaração. Apenas declararam algo, mas isso não fazia diferença nenhuma para eles. Notem o que diz João 19. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Pilatos falou a verdade, ou não falou? Sim,
não havia crime nenhum nele. Mas isso mudou a vida de Pilatos? Não. Quantas e quantas pessoas reconhecem questões verdadeiras sobre Jesus, e isso não altera 1 milímetro da vida deles? Quantas pessoas leem a Bíblia e sabem a verdade sobre Jesus Cristo? E aqui o exemplo que Tiago mostra é o exemplo de uma fé demoníaca, ou seja, dos demônios. Eles reconhecem quem é Jesus. Isso tem alguma diferença na vida deles? Nada. Quando Tiago diz que eles tremem, literalmente é eriçar os cabelos. Satanás sabe quem é Jesus, mas será condenado eternamente. Os demônios sabem quem é Jesus, você pode ler nas páginas do Novo Testamento, serão condenados eternamente. Quantas e quantas pessoas hoje sabem quem é o Senhor Jesus e sabem o que Ele fez, mas sabe qual é o problema? Esse tipo de fé intelectual não os move, não leva realmente a dependência alguma em Deus. E eu li algo extremamente interessante sobre isso, que eu passo a narrar aos irmãos. Uma determinada comunidade de crentes que viviam numa mesma região, estava vendo a região ser afetada pela fome e pela miséria, pela falta de chuva. Faziam meses que nenhuma gota de chuva caía. Então, num determinado culto, eles decidiram que no dia posterior, havia o culto no domingo, eles decidiram isso para segunda-feira. Segunda noite, toda a comunidade se reuniria para orar pedindo por chuva. Na hora marcada, todos eles estavam lá. Mas uma menininha adentrou pelo corredor da igreja, segurando um guarda-chuva e uma capa de chuva e botas de borracha. Quando ela foi passando pelo corredor da igreja, as pessoas, algumas riram, mas foram repreendidos pelo silêncio dos demais. Quando perguntaram a ela por que ela havia trazido aquelas coisas, ela disse: nós não vamos orar por chuva? Pois eu creio que o meu Deus é suficiente para mandá-la hoje mesmo. O que eu pergunto a você é: a sua fé simplesmente está na sua mente, naquilo que você sabe, ou a sua fé dirige as suas emoções, o seu intelecto e a sua vontade? Ela domina apenas a sua mente ou domina o seu coração? Infelizmente, parou-se de lançar um folheto que na infância eu distribuí durante muito tempo, que fala, o título do folheto é Errou o céu por 45 centímetros. Talvez alguns de vocês lembrem desse antigo folheto evangelístico. Se você pega aquele folheto e lê o título, bate uma curiosidade, não é? Então você quer saber como uma pessoa pode errar o céu por 45 centímetros. E o folheto explica, é a distância entre a minha mente e o meu coração. Uma fé intelectual fica apenas aqui. Não age em nada, não faz nada, não se move a lugar nenhum. Mas uma fé que é entendida na mente e aprovada no coração, nos move em direção a Cristo e a dependência dEle. Paulo disse: se com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Os demônios sabem disso, mas é uma fé intelectual. Para nós não há necessário que seja assim, mas ela deve estar na mente e no coração. Para irmos, mais um ponto, é o penúltimo deles, eu serei breve. Nos versos 20 a 23 está escrito assim: mas ao homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aqui, muitos encontram uma contradição que não existe entre aquilo que Tiago prega e aquilo que Paulo prega.
Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 4, que recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Aqui Paulo e Tiago estão olhando a partir de dois momentos diferentes. Paulo está usando o exemplo de Abraão, quando é mencionado a ocasião que Deus fez a ele a promessa, e ele creu na promessa de Deus. Ele não fez absolutamente nada, nenhuma obra, ele não realizou nada, ele simplesmente creu que Deus estava cumprindo, que Deus cumpriria aquilo que prometeu. Em Gênesis, tanto no capítulo 15, quanto em outros textos, Deus chama Abraão e mostra as estrelas do céu, mostra a areia da praia e diz: olha, apenas creia em mim, que a sua descendência será maior do que as estrelas e maior do que a areia da praia. E Abraão simplesmente acreditou que Deus era poderoso para fazer isso, que Deus era poderoso para realizar aquilo que estava prometendo. Tiago, ele usa o exemplo a falar disso, quando Abraão foi provado por Deus, ou seja, a confirmação da sua fé, em Gênesis capítulo 22. E aqui ele usa a mesma expressão da areia e dos céus. E aqui então o Senhor promete a Abraão que faria aquilo que havia, ou melhor, confirma a Abraão que havia de fazer aquilo que ele havia prometido a ele. Tiago está lembrando disso, de como Abraão creu no Senhor e agiu por causa disso. Eu não sei se você já prestou atenção, mas os companheiros de Abraão em Hebreus capítulo 11, todos têm a mesma índole, a mesma questão. Se você vai ler Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, e você começar lá desde o início a ler todos aqueles que são citados, ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Noé, vai falar de muitos homens. Mas Abraão, Noé e os outros homens, todos têm a descrição da seguinte forma: e Abraão, crendo em Deus, deixou a sua terra. E Noé, crendo em Deus, construiu a arca. E cada um dos personagens ali mostra que a sua fé foi colocada realmente na prática. Ela foi provada e demonstrada realmente que eles criam que Deus era suficiente para fazer aquilo que prometeu. Eu li uma história, e ela é interessante porque ela nos mostra como, na prática, funciona o fato de nós confiarmos em alguém, vamos dizer assim, com os olhos fechados. Eu li que uma tribo de índios estabelecem uma prova aos seus adolescentes. E a prova é simples, até simples demais. O pai do menino leva o menino até uma região de mata fechada e lhe coloca uma venda nos olhos, amarra os seus olhos. E a prova é a seguinte: o pai vai embora e aconteça o que acontecer, o menino não deve se levantar do seu lugar e nem tirar a venda. Alguns arrepiam só de pensar nisso, não é? Naquela mata, durante a noite, ele não pode chorar nem gritar. Ele precisa aguentar a noite inteira dessa forma, para que então ele seja considerado já um homem adulto na sua tribo. Quando ele é colocado lá, ele começa a ouvir todo tipo de som. Animais selvagens, insetos, cobras. Além do medo vem o frio, a fome, a sede. O vento sopra, mexe as folhas e só o barulho das folhas já é capaz de amedrontá-lo completamente. Tudo parece extremamente ameaçador, mas o menino não remove a venda. Ele fica em silêncio, sentado e quieto. Assim que o dia amanhece, que ele percebe que há uma certa luz chegando, ele pode remover a venda e voltar para casa. Vocês sabem o que acontece quando ele tira a venda. O pai estava sentado na frente dele a noite inteira. Ele não precisava temer. Ele não precisava ver nem saber disso. Você sabe o que é uma fé provada? Você sabe o que é a prova da fé?
A Bíblia mostra claramente que é, mesmo que eu não o veja, ter a certeza que Ele está ali. Uma fé provada não precisa de um e-mail ou um WhatsApp vindo de Deus para dizer que está cuidando de nós. A fé provada simplesmente reconhece que nem que os meus olhos não o vejam, Ele está ali cuidando de mim. E é assim que é. É interessante que muitas vezes Deus faz isso conosco exatamente para provar a veracidade da nossa fé. São tempos de dificuldade na saúde, perda do emprego, dificuldades de toda ordem, lutas e problemas. Sabe o que Deus quer em tudo isso de nós? Que nós simplesmente continuemos confiando que Ele está ali. Um amigo me telefonou algum tempo atrás, dizendo que ele havia descoberto, num exame, uma doença terrível. Aquilo o abateu tanto, ele ficou tão triste com aquilo. Enquanto nós conversávamos, eu lembro de dizer a ele: irmão, você descobriu a doença, mas a doença não tirou Deus do seu lugar. Deus continua sempre onde esteve. Deus continua reinando sobre todas as coisas, e você deve confiar nisso. E assim é com todos nós. Para terminarmos, verso 25. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Aqui a história recordada é a descrita em Josué capítulo 2, a história de Raabe, que é descrita assim em Hebreus 11. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E aquilo que nos chama a atenção aqui sobre aquilo que Raabe fez é a sua plena convicção que ela estava fazendo certo. Uma fé convicta, uma fé que sabe o que está fazendo. E olhe como é narrado em Josué capítulo 2, versos 9 a 11. Disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que o fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Fé convicta. Eu vou demonstrar a vocês como a fé de Raabe é convicta. Isso que Raabe narrou, você sabe há quantos anos tinha acontecido? O que Raabe narrou havia acontecido há 38 anos atrás. Sim. Fazia 38 anos que os acontecimentos que ela narrou haviam se dado. Agora você lembra o que aconteceu com Israel 38 anos antes? Quando eles saem do pé do Monte Sinai, ficaram lá 2 anos. Então estão com a lei, estão com a presença do Senhor na nuvem e no fogo à noite. Deus já havia os libertado do Egito. Eles mandam espias. Eles vão espiar a terra. O que os espias dizem? Olha, aquele povo é tão grande que se nós formos lá eles vão nos destruir. Nós somos formiguinhas perto deles. Eles trazem frutos da terra, coisas maravilhosas, e dizem: aquela terra mana leite e mel. Mas olha, não é para nós não. Não é para nós. Deus se ira com aquele povo, e eles caminham no deserto durante 38 anos, com medo dos povos de Canaã. Você notou o que Raabe descreveu? Faziam 38 anos que aqueles povos já estavam morrendo de medo de enfrentarem Israel. Fazia 38 anos que eles sabiam que quando Israel chegasse ao limiar das suas terras, Deus lhes tiraria dali. 38 anos que aqueles povos incrédulos sabiam o que Deus tinha feito. E o que o povo de Deus fez? Vagou no deserto por 38 anos por falta de fé. Deus já havia feito tudo. Uma incrédula era mais convicta do que o povo de Deus.
Eu quero contar uma ilustração sobre isso, para demonstrar como nós temos que ter uma fé convicta no Senhor. Num conjunto de cataratas nos Estados Unidos, eu acho que é entre os Estados Unidos e o Canadá, as cataratas do Niágara, um homem atravessou um cabo de aço. Eu creio que a distância é muito grande. E uma multidão ali observando, ele atravessou de um lado ao outro. Sobre aquele cabo de aço, eles usam, né, uma vareta para se equilibrar. Quando ele foi e voltou, a multidão explodiu em êxtase, em palmas, em aplausos. Então ele foi até uma senhora que estava lá, animada, aplaudindo o seu feito, e disse: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? E ela respondeu: é claro, quantas vezes você quiser, você fará isso. Então ele disse: a senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão sobre o cabo? E a mulher animada disse: sim, eu acredito que você é capaz de fazer isso. Ele disse: a senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão sobre o cabo com uma pessoa dentro? E ela disse: eu tenho certeza que você consegue. Então disse ele à mulher: pode entrar. É a senhora que vai no carrinho. A resposta dela foi: de jeito nenhum. Ela acreditava? Sim. Ela confiava? Não. Você precisa diferenciar o que é acreditar e confiar. Nós não acreditamos em Deus, nós confiamos nele. É diferente. Nós confiamos que ele é capaz de fazer absolutamente qualquer coisa. Por isso o verso 24 diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. A nossa confiança nele nos leva a acreditar que ele é capaz de fazer absolutamente qualquer coisa, que é capaz de fazer tudo. Eu não conheço a todos que estão aqui, mas possivelmente todos que estão aqui acreditam em Deus. Talvez você diga que é um crente e que acredita em Deus, mas o que eu estou lhe perguntando é se você confia nele. Eu prego a tantas pessoas que dizem: sim, eu acredito em Jesus todos os dias. Mas a pergunta é: você acredita? Até os demônios acreditam. Mas você confia nele? Você já entregou a sua vida a ele em plena confiança? Porque é esta questão que a palavra de Deus nos chama. Confiamos que estamos salvos por ele. O nome desta igreja não tem outro motivo a não ser nos lembrar disso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Confiamos que ele virá nos buscar, que nós habitaremos com ele por toda a eternidade. Nós não temos dúvida disso. Nós não simplesmente acreditamos, mas nós confiamos com uma fé viva em nosso coração. Você também é assim? Confia nele? Sabe que ele é suficiente para todas as coisas? Pois esse é o convite que nós fazemos a você nesta noite. Vamos fechar os nossos olhos.